Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. O avanço dos casos de chikungunya em Mato Grosso do Sul acenderam um alerta importante para a saúde pública. Em algumas regiões, como Dourados, o cenário já é considerado crítico, com aumento acelerado de casos, pressão sobre os serviços de saúde e impactos diretos na vida da população. Diante desse contexto, entender o que está acontecendo e, principalmente, como se proteger, torna-se fundamental. Para nos ajudar a analisar esse cenário e orientar a população, recebo hoje o médico infectologista, Dr. Júlio Croda. Bom dia, Júlio. Prazer te receber aqui. Prazer Você meu. avisou, né? Avisei. Pior que a gente conversou bastante sobre esse assunto lá em janeiro, né? Traçando o cenário das arboviroses. E aí, Júlio, qual é o cenário que nós temos hoje da chikungunya no estado? A chikungunya ela avança de forma devagar, né? Se lembra em janeiro que a gente conversou que estava concentrado em Fátima do Sul, um surto importante lá. E agora chegou na segunda maior cidade do estado, principalmente em um local que tem muita dificuldade do ponto de vista das medidas de prevenção e assistenciais, que é ali na aldeia indígena Jaguaburu-Bororó, entre Dourados e Itaporã. E quais são as perspectivas de se alastrar pelo estado? É um processo natural, a gente tem que estar sempre preparado para essa condição. A gente viu que a gente teve surtos em pequenas cidades nos anos anteriores. Em 2023, a gente teve um grande surto em Ponta Porã. Em 2024, 2025, em Fátima do Sul. E agora, esse surto na aldeia, né? E que já tem mais de 1.000 casos notificados, 500 casos confirmados e aproximadamente 200 casos hospitalizados. Bastante. Um impacto gigantesco na saúde pública da região, né, Júlio? E no Brasil, como é que está a situação da chikungunya? A gente está tendo surto também em Goiás, né? A gente está tendo um surto ali na cidade que muita gente daqui viaja, né? Ali de Poços de Caldas Novas, né? Que é onde tem o balneário ali. Então, muita gente viaja, ali está tendo um surto importante de chikungunya, tanto que o Ministério da Saúde decidiu enviar doses de vacina, né, para essa cidade de Goiás e para Dourados também, principalmente para vacinar a aldeia indígena ali. Tem alguma explicação para esse avanço rápido da doença? Geralmente são as condições de clima, né, ambiente, de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Chuva, calor, né? E ali na aldeia tem uma condição muito peculiar, né? O acesso à água é um acesso bastante restrito. Isso historicamente, a gente que trabalha e já trabalhou dentro da aldeia sabe disso. Os indígenas costumam estocar água naquelas caixas d'água sem proteção adequada, e isso favorece muito a multiplicação do mosquito. Além disso, o lixo, material orgânico. Então, a condição ambiental é bastante propícia, a condição climática também, e você vê que existe um surto localizado bem intenso ali. Já teve 4 óbitos também, todos na aldeia indígena. É importante, né, isso. Agora, Júlio, quais são os sintomas iniciais que os pacientes apresentam? Sintomas iniciais são de qualquer arbovirose nos primeiros dias, 3, 5 dias. A pessoa pode apresentar febre, dor no corpo, né, manchas avermelhadas pela pele. A diferença do chikungunya é que ela está associada a mais óbito e também ela pode evoluir com cronicidade, dor articular crônica, né? E isso bastante incapacitante. Então, esse é o problema do chikungunya. Ela não só gera uma doença aguda, mas pode evoluir com essa artralgia, com bastante sintoma, sendo necessário atendimento com reumatologista, tratamento com imunomodulador para controlar essa artralgia. É importante entender, né? A gente já veio aqui, já conversou um pouco que em Dourados a gente fez aquela campanha de vacinação em massa para dengue. Verdade. Vacinamos 92.000 douradenses e os casos que estão ocorrendo são de chikungunya. A gente não está tendo caso de dengue, mesmo com as condições ambientais de proliferação do mosquito, mostrando que a vacina para dengue funciona, a ação foi feita lá, funcionou. Agora, Júlio,
Como é que está a estrutura de saúde lá no município, na região, com 200 pacientes internados, né? Essa sempre é uma demanda, né? Porque a gente sabe que a estrutura hospitalar é bastante complicada quando você tem um surto. A gente viu isso no Covid, a dificuldade de leitos hospitalares. Nas condições normais, os leitos já são escassos, né? E é necessário um esforço agora ainda maior, né? A gente tem um hospital regional que abriu agora lá, né? Tem um HU da UFGD, tem o próprio hospitais privados lá, o Hospital da Vida, que é vinculado ao município. Então é necessário um esforço rápido, assim como foi feito no Covid, para expandir novos leitos, para garantir também o atendimento ambulatorial, já que essa doença pode cronificar com artralgia. Júlio, qual é a principal causa de internação desses pacientes? A gente tem muitos pacientes evoluindo com, eventualmente, gravidade, como se fosse uma sepse mesmo, né? E necessidade de internação hospitalar. Crianças que evoluem com esse quadro mais grave também. A gente teve um óbito em uma criança, né? Abaixo de 2 anos. Então é importante a gente ficar atento. Simula muito essa condição de sepse, eventualmente com acometimento neurológico, necessitando de suporte. As gestantes, existe uma associação com chikungunya e óbito fetal, acomete o recém-nascido com lesões bolhosas, lesões graves, que necessita suporte de terapia intensiva e controle dessa sintomatologia, uma sintomatologia que pode evoluir com muita dor. Tem alguma explicação para essa dor tão intensa e que por vezes pode cronificar? As pessoas acreditam, né, é uma hipótese ainda, que seja associada à viremia, mas à resposta imunológica a esse vírus. Reações cruzadas que podem ocorrer a partir da produção de anticorpos específicos contra o vírus, que acomete também, eventualmente, receptores específicos das articulações. Júlio, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar essa nossa conversa sobre chikungunya, que me parece, de certa forma, há vamos dizer assim, um certo, vamos dizer assim, relaxamento. As pessoas não valorizam tanto a doença diante do que ela pode apresentar. Já vamos para o intervalo e voltamos rapidamente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando o médico infectologista, Dr. Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz e vem trazer para a gente informações sobre essa epidemia de chikungunya que acomete hoje a região de Dourados. Júlio, as pessoas de certa forma subestimam o chikungunya? Sim, eles pensam que é como dengue, né? Mas a gente sabe que é bastante diferente. A taxa de letalidade, ou seja, o risco de óbito, é pelo menos de 2 a 3 vezes maior, de complicações crônicas, então subestima bastante. Só quem viveu isso, né? Pois e é. As cidades do Nordeste viveram muito isso, acomete muito idoso, pessoas com comorbidade, que ficam com essa sintomatologia pelo resto da vida de articulação. Essas pessoas são, como em todas as viroses, as doenças mais vulneráveis, né? Crianças e idosos e aquelas pessoas que têm algum comprometimento imunológico, é isso? Exatamente. Principalmente nas doenças infecciosas, os extremos de idade, pessoas com comorbidade. A hipertensão está muito associada a evoluir com artralgia, esses pacientes que são infectados por chikungunya. Diagnóstico. O paciente chegou lá com um quadro, né, viral, que aí são muito semelhantes, né? Exato. Como é que a gente faz o diagnóstico desses pacientes? Durante essa epidemia, né, a maioria dos casos vão ser de chikungunya, né? Mesmo porque a outra arbovirose que poderia circular, que no início pode ser semelhante à dengue, e os casos de dengue estão muito baixos, justamente pela campanha de vacinação. Então, assim, no momento de surto, a gente tem um diagnóstico clínico, a confirmação laboratorial não é necessária para proceder, principalmente o tratamento, alívio da dor, o acompanhamento desse paciente em relação às sequelas, cronicidade da dor articular. Eventualmente, os casos que não têm essa apresentação clínica mais abundante, é necessária a confirmação laboratorial, existe sorologia que pode ser feita, existe o teste de biologia molecular que detecta o vírus propriamente dito no sangue. Então, a partir de uma coleta de sangue, você pode fazer a sorologia, pode fazer o teste molecular, de biologia molecular para detectar o vírus e ter o diagnóstico laboratorial confirmado. Mas é importante entender que o tratamento, suporte clínico, a hidratação, a analgesia desse paciente tem que ser feita a partir do diagnóstico clínico, dos critérios clínicos que a gente já comentou, né? Dor no corpo, vermelhidão no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos. Esse é um diagnóstico sindrômico e a pessoa deve ser tratada como paciente com chikungunya.
Ô, Júlio, algumas semanas atrás eu estive em Dourados e vi o fumacê rodando a cidade. A gente percebe que, feito fumacê, né, algumas campanhas de prevenção, de alerta, mas mesmo assim a epidemia se tornou uma realidade. Por quê? As medidas não são tão efetivas de controle vetorial, porque a maioria do foco do mosquito está intradomiciliar, dentro de casa, e necessita a colaboração da população para eliminar esses focos. É fundamental. É fundamental. A eficácia do fumacê é muito baixa. Né? Mas do ponto de vista visual, a população entende que, de alguma forma, o poder público está fazendo alguma ação. Mas a ação principal deve ser feita por cada morador, eliminando os focos do mosquito Aedes aegypti. Nunca é demais a gente reforçar quais são os cuidados que cada família precisa ter dentro de casa para evitar uma doença como essa. Nesse momento semanalmente eliminar os focos. O que são focos? Água parada, o potinho da planta, um copo, um lixo que está no seu terreno. Nos locais, por exemplo, na aldeia onde não chega água com regularidade, tem que tampar essas caixas d'água para evitar a proliferação do mosquito, tem que colocar larvicidas que matam a larva do mosquito dentro dessas caixas d'água. Então, esse é o controle que a gente pode fazer. No momento que a epidemia escala, né, esse controle vetorial, o time desse controle vetorial já ocorreu, né? Já ficou no passado. E é importante agora reforçar toda a parte de assistência, porque a gente sabe, né, que o pico das arboviroses aqui no estado ocorre entre abril e maio, então a gente ainda não está no pior momento, ainda vai... Que é logo ao final da estação das chuvas. Exatamente. Né? Então, assim, até abril a gente pode ter bastante casos de chikungunhas, óbito, hospitalização, e só a partir de maio a gente vai ver uma tendência de queda. Você acredita que a tendência é que essa epidemia se espalhe pelo estado? Dourados ainda tem bastante pessoas suscetíveis. A epidemia está concentrada na reserva indígena. Então, o que a gente viu em outras cidades, principalmente cidades maiores, é que começa em bairros, em alguns locais específicos, e depois ela espalha ao longo dos anos, durante outros períodos sazonais, para outros bairros. Então, sim, a tendência é que a gente tenha 2, 3 anos de epidemia de chikungunya em Dourados, acometendo regiões diferentes da cidade. Você falou sobre a vacinação. Ela produz um resultado imediato? Vale a pena fazer nesse momento? Assim, como eu falei, né, a gente está no período ainda de aumento de número de casos. A vacina, para você garantir uma proteção, é pelo menos de 2 semanas após vacinação, com elevada cobertura. Então, eventualmente, para essa epidemia, o impacto pode ser menor, né? Mas para as próximas epidemias, eventualmente, a gente pode garantir uma proteção. Então, é bom. Eu não acho que seja ruim iniciar a vacinação, né? Já que tem uma vacina disponível de 18 a 59 anos. O que a gente sabe da vacina é que ela produz anticorpos robustos que garantem proteção por um longo tempo. Então, de alguma forma, essa pessoa vai estar protegida para as próximas epidemias. Essa vacina está disponível no nosso programa de imunização regularmente? Não. Ou é em situações especiais? Em situações especiais, essa vacina está sendo disponibilizada por um projeto conjunto entre Butantan e o Ministério da Saúde, que tem algumas... O Butantan ajudou a testar essa vacina. Aqui em Campo Grande, a gente foi centro de estudo dessa vacina para adolescentes, ainda não está aprovada para adolescentes, mas a gente testou em adolescentes de 12 a 17 anos. Essa vacina está aprovada no Brasil ainda para adultos de 18 a 59 anos. E o Butantan, com essa parceria com a empresa que produz a vacina e com o Ministério da Saúde, está disponibilizando essas doses para as 3 cidades, né? Mirassol, cidade de Goiás, que a gente já comentou, e Dourados agora. É realmente uma situação que preocupa bastante devido à complexidade da doença e os efeitos que ela pode causar nos pacientes. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar essa conversa. Fiquem com a gente.
Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Recebemos hoje o Dr. Júlio Croda, que é médico infectologista, pesquisador da Fiocruz, e que tem realmente um conhecimento muito amplo sobre essas epidemias, sobre todas as doenças infecciosas. A gente está aproveitando para aprender um pouco com o Júlio. Júlio, o que é que tem de novo, de novas perspectivas em relação à prevenção dessas doenças, das arboviroses, principalmente na contenção aí do Aedes aegypti? A gente, em Dourados, por exemplo, né, o Ministério da Saúde está disponibilizando as estações de disseminação de larvicidas, que na verdade é um coletor de água, né, é um local onde o mosquito se multiplica, entretanto tem um larvicida e esse mosquito leva esse larvicida para outros locais e dessa forma existe uma eliminação do vetor. Então o Ministério, essa é uma iniciativa nova, né? Essa é uma novidade que nem todas as cidades têm acesso, mas por conta da chikungunya, o Ministério da Saúde disponibilizou e priorizou Dourados, principalmente a região ali das aldeias de Jaguapiru e Bororó, para a instalação dessas unidades disseminadoras de larvicida. A gente também tem as vacinas, a gente tem 2 vacinas para dengue atualmente, né? A vacina da Takeda, a vacina do Butantan. A gente tem uma vacina da chikungunya que está aí. A gente tem 2 vacinas, na verdade. Essa aqui é a vacina de vírus atenuado e outra a vacina de vírus inativado. Essa não está disponível no Brasil. Então, a gente tem que entender que a vacina, medidas de prevenção, novos controles, medidas que avaliam controles vetoriais, que interferem no mosquito, é super importante. Aqui em Campo Grande mesmo, a gente, né, tem a Wolbachia, que Sim. gerou uma proteção de 63%. Eu tive o prazer de participar desse estudo, foi publicado também final do ano passado, e é interessante que aqui em Campo Grande, propriamente dito, durante essa sazonalidade nós não tivemos nem dengue, nem chikungunya, e a Wolbachia, ela previne dengue, chikungunya e zika, todas as arboviroses. Então, assim, acho que coisa que a gente não tinha no passado, a gente tem novas tecnologias de controle vetorial, vacina, medidas preventivas individuais. Agora, o nosso objetivo é expandir para mais cidades,
mais grupos populacionais para garantir maior proteção. Agora, Júlio, a gente está nesse momento das chuvas, mas logo vem o tempo seco e com esse tempo seco vem as doenças respiratórias. O que é que a gente pode fazer para diminuir o impacto dessas doenças em todo o sistema de saúde? A gente, né, sai no início de maio das arboviroses e inicia o período das doenças respiratórias. A previsão para esse ano é bastante circulação de vírus respiratórios, principalmente influenza A. A gente teve um impacto enorme no hemisfério norte, porque circulou o influenza A H3N2, subclado K, onde a vacina que nós temos disponíveis garante uma proteção para a doença grave, mas uma proteção mais reduzida para a doença assintomática. Então, atenção principalmente à influenza nos adultos, nos idosos, para vírus sincicial respiratório na criança, principalmente crianças menores de 5 anos, menores de 1 ano. E a gente tem vacina. A campanha de influenza vai iniciar aí, né, no final de semana, vai se estender durante todo o mês de abril. É importante que a população vá se vacinar, que a gente tenha elevadas coberturas. Para sincicial respiratório, o Ministério da Saúde disponibiliza uma vacina para gestante, né, e essa vacina protege no primeiro ano de vida a criança e elimina o risco da gente ver as UTIs neonatais superlotadas nesse período de inverno, que é uma cena comum. Aqui no estado a gente tem dificuldade de leitos, principalmente nessa condição de recém-nascidos, a UTI neonatal, e é importante que a população esteja imunizada. Você falou, até voltando à chikungunya, que a vacina pode produzir uma imunidade duradoura. Quem teve a doença também está protegido. Tá. Porque a chikungunya é diferente da dengue, né, que tem vários sorotipos. A chikungunya é um vírus que sofre pouca mutação, então quem já teve chikungunya não vai adquirir chikungunya novamente. Ao menos isso, né, Júlio? Ao menos isso. Apesar da doença ser mais grave, se você pegou uma vez, seu risco diminui muito de novas infecções. Agora, Júlio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população, né, explicando sobre os cuidados necessários, enfim, para que a gente possa superar esse momento, mas já cuidando aí do tempo da próxima estação do ano, que também traz seus riscos, né? A gente falou muito de doenças infecciosas, né? E quando a gente fala de doenças infecciosas, a gente tem que entender que a prevenção é o principal fator modificador de uma epidemia. Nos casos da arbovirose, a gente falou de controle vetorial, da eliminação dos focos, da vacina que foi disponibilizada no passado para a dengue, garantiu proteção esse ano, da vacina de chikungunya que vai ser disponibilizada esse ano e vai garantir proteção para os anos futuros. Mas também falamos de influenza, de vírus sincicial respiratório, que tem uma vacina disponível. Então a gente precisa muito, né, para essas medidas preventivas serem efetivas, a população tem que nos ajudar, tem que participar, tem que apoiar e tem que comparecer à unidade de saúde, tomar sua vacina de dengue, de chikungunya, de vírus sincicial respiratório, de influenza, fazer seu dever de casa no seu domicílio, eliminando os focos do mosquito Aedes. As pessoas estão aceitando mais o programa de vacinação? Nós estamos retomando. As coberturas estão aumentando, a resistência maior pela vacina do Covid. Aqui a gente está falando de vacinas que não usam a tecnologia do Covid, então não existe nenhum motivo para essa resistência que existiu no passado, essa politização da vacina que existiu no passado. Na verdade foi uma politização, né? Exatamente. Foi uma politização e que... Desnecessária. Desnecessária, né? Exatamente. A gente até tem brincado, né? As pessoas queriam saber todas as marcas, origens das vacinas do Covid, mas as canetas emagrecedoras não há nenhuma preocupação em relação a nem como foram transportadas. Nem transporte, nem aonde está sendo produzido. Já estão consumindo medicamento que nem foi lançado ainda no mercado. Exatamente. Né? É interessante isso, né? Muito interessante. Júlio, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui com a gente, trazendo tantas informações importantes para a população. Um prazer estar aqui novamente. Nesses momentos, né, às vezes a gente traz notícia ruim, mas também traz notícia de prevenção, que é fundamental. É fundamental. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.